Boa noite a todos. Hoje nós vamos prosseguir com o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no final, do Evangelho, desse estudo, que nós iniciamos com a doutora Marlene ainda. Ela não havia ainda partido quando nós começamos, desde a primeira lição, E estamos aqui dando continuidade, já quase no final. Hoje o tema é preces, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Alguém aqui na sala nunca ouviu essa expressão, anjos guardiães ou espíritos protetores? Certo? Todos sabem a definição que é dada, mas nós nunca é demais, porque a gente vai ver qual é a definição no Livro dos Espíritos, Nas perguntas 489 em diante, se explica, essa presença dos espíritos na nossa vida. Em particular, define essa ligação que alguns espíritos têm para conosco. Então, na pergunta 489, ela é a seguinte, a pergunta é a seguinte: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? A resposta: há o irmão espiritual, o que chamais de o bom espírito ou o bom gênio. Pergunta 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Resposta: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. E qual é a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai com relação aos filhos, o de guiar o seu protegido na senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Pergunta 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não o são do que fases curtíssimas da vida do espírito. E é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Resposta: o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros é uma missão ou um dever. E dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, essas são algumas das perguntas e respostas com relação ao espírito protetor e ao anjo guardião. E nós vamos ver o que Kardec nos traz aqui com relação às preces, a sugestão de preces que nós podemos dedicar a essas dois tipos de entidades tão próximas a nós. Eu não sei se, aí eu vou continuar aqui, a gente vai explicando, todos nós temos, ele começa aqui, ligados a nós desde o nascimento, o espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós
a missão de um pai para com seus filhos, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Ele sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Uma coisa importante, porque o seu nome não importa. Pois bem, pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Essa entidade é o anjo guardião. Só que ele tem uma característica: o anjo guardião é sempre um espírito de hierarquia bem superior, bem mais superior. Ele não está na faixa dos medianos, né? E ele toma para si uma responsabilidade de nos guiar, de nos orientar. Nós somos assim tutelados desses espíritos, né? Por simpatia, por afinidades, né? Por amor. E, por que não, este amor pode ser fraternal. Esse espírito pode não ter tido nenhuma ligação conosco em nenhuma existência, mas ele aceita a missão de ajudar por amor fraternal. E amor é uma coisa importante, porque nós temos assim, dentro da doutrina, a gente busca não ter assim muita preocupação com quem estamos falando, em termos de que personalidade, né, dentro do espiritismo nós estamos nos comunicando, né? Então, assim, nós não temos que ter preocupação. O meu anjo guardião é o Dr. Bezerra, é o Eurípides Barçanufo. Não devemos nos preocupar com isso, porque ele diz, o nome não importa. Agora, se nós nos sentirmos confortáveis por chamá-lo por algum nome, tudo bem. O fato é que ele nos acompanha, ele está presente em nossa vida. Nós não temos que ter nenhuma preocupação em nomear esse espírito, porque não é sempre que a gente fica sabendo. Eu tenho certeza que nessa sala ninguém sabe o nome do seu espírito, do teu anjo guardião. Pode ser que um ou outro aqui, mas não sabemos. Mas o fato é que nós o temos, né? Todos nós temos um anjo guardião, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda, ele diz aqui, ele está sempre pronto a nos auxiliar, a nos aconselhar, a nos inspirar. Porém, tem uma coisa bem interessante que ele fala aqui. Ele não vai nos inspirar, nem vamos escutar os seus conselhos se nós optarmos por isto. Então, a influência do nosso anjo guardião e do nosso espírito protetor, como nós vamos ver aqui adiante, o nível de influência que ele tem sobre nós guarda relação direta com a nossa boa vontade, obediência, humildade. Quanto mais humilde é o espírito, a sua conexão é muito mais forte com o seu anjo guardião, com o seu espírito protetor. Porque a humildade é uma virtude que abre os nossos corações, abre o nosso espírito para ouvir o outro. Porque nós não nos colocamos donos da verdade.
E nós somos muito mais receptivos, né, de fazer o melhor. E, para tanto, nós reconhecemos, quando nós somos humildes, nós reconhecemos a autoridade do outro. Não é aquela humilhação, não é a humilhação, eu estou falando de humildade, não é de humilhação. São coisas diferentes, entendeu? Então é aquela convicção de que nós não detemos em absoluto nenhuma das verdades desse mundo. Porque nós, apesar de termos evoluído um pouco ao longo dos últimos séculos, nós estamos ainda numa situação de expiação. Nós temos muitos compromissos. A sociedade que está aí doente é resultado das nossas escolhas. E nós, para resolvermos tudo isso, para resolvermos as nossas situações individuais, nós temos que ter essa consciência de ser humildes. Vamos, assim, cultivar a humildade, né? Reconhecendo que esta ajuda do alto, ela pode chegar até nós se nós dermos espaço para ela, né? Então são as nossas escolhas, né? Isso é importante que se fale. Aí, continuando, ele diz, além do anjo guardião, que é sempre o espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons ou magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro intervindo nos atos da nossa vida, certo? Mas essa interferência deles, eles não vão, não, deixa que eu faço, não é isso. Mas eles diretamente podem nos inspirar em relação àquela situação, àquela decisão, àquele momento. O espírito, o anjo guardião, ele fica no nível mais macro, certo? Ele fica muito mais relacionado à diretriz, a diretriz que a gente vai seguindo, né? No nível muito mais amplo. Os espíritos protetores, eles estão mais próximos e eles podem, e eles intervêm em situações específicas, mas que não é uma intervenção em que eles vão atuar em nosso nome, porque acima de tudo tem o livre-arbítrio, certo? Mas eles vão nos aconselhar em relação àquele assunto especificamente. Eles vão nos intuir, eles vão nos proteger de um perigo iminente, em que nós podemos ser distraídos e talvez tropeçarmos, certo? Mas aí também está a nossa conexão. Porque se nós não estivermos conectados, a gente não vai dar ouvidos aos espíritos protetores. Por mais que exista afinidades entre nós e eles. Mas por quê? Porque às vezes quase sempre, nós tendemos, né, a decidir pelo orgulho, pela desconfiança, pela não aceitação, pela revolta. E aí nós dificultamos a ação dos espíritos protetores, né? E aí é que entra a prece, né? A prece, ela tem o poder de dar puxar o freio,
né? Espera lá, retoma, conecte-se, né? Por isso que a fé é importante. Ela nos faz voltar ao ponto em que a conexão é mais fácil com os nossos mentores, né? No caso, os espíritos protetores que nos acompanham mais de perto. Aí nós vamos ver que na outra categoria vamos encontrar os espíritos simpáticos, que são aqueles com os quais nós nos ligamos por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser maus ou bons, conforme a natureza das inclinações que os atraiam. Nesta categoria de simpáticos, a gente tem muitos companheiros do outro lado que nos inspiram, nos ajudam, por exemplo, na parte profissional, né? Então, assim, em qualquer profissão, nós contamos com muitos espíritos que estão ali também, buscando a melhoria, buscando para que aquele trabalho ele flua para o bem de todos. Então é muito comum nós atrairmos espíritos simpáticos no campo profissional, né? Então, por exemplo, eu posso ter um hospital, vários espíritos simpáticos ali, intervindo no trabalho das equipes, tanto de médicos, enfermeiros e outros profissionais, né? Em qualquer outra atividade. E também por gostos, nós temos o gosto artístico, o gosto, ou durante um período. Então nós nos envolvemos, por exemplo, num projeto, né? A gente acha que quando a gente está fazendo um projeto, que vai ter um resultado sempre voltado para um bem maior, uma produtividade, mesmo numa empresa, se você está num projeto que vai melhorar a empresa, todos vão se beneficiar indiretamente, até materialmente falando, por que não? É comum que a gente atraia também espíritos simpáticos nas equipes para o trabalho, entendeu? Para inspirar, para dar uma intuição de uma nova ideia, entendeu? Para que tudo flua corretamente. Por outro lado, também tem a categoria dos simpáticos dentro do nível em que nós estamos. Então, simpáticos para o mal, tá? Para o mal feito. Os companheiros, né? Os camaradas, para o mal feito. É a mesma coisa. Então, a categoria de espíritos simpáticos são categorias de espíritos medianos, como nós, talvez um pouco mais evoluído que nós, e também os menos evoluídos que a gente, tá? Mas que nós gostamos da companhia, porque eles se afinizam conosco em algum ponto, né? E temos os espíritos sedutores, que se esforçam para nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes facultam o acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam, reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então esse é o espírito sedutor. Gente, eu digo uma coisa, infelizmente temos uma gama muito grande desses espíritos, assim como no campo dos encarnados também. São espíritos que nos fascinam, né? Que nos convencem
mas sempre para uma atitude não boa, né? A ganância, a cupidez, né? O sexo desbravado, as drogas. Então, nesse patamar, nós temos os espíritos sedutores, que exercem esse fascínio e que nos convence de que estamos certos. E eles nos aplaudem, muitas vezes. E quando nós acordamos no chão, né? Porque eles nos entorpecem. Mas aí está a força de vontade. Porque nenhum desses irmãos, eles conseguem nos influenciar se nós tivermos e mantermos firme o nosso propósito e a nossa vontade. É como ele fala aqui, eles se afastam porque eles são impotentes em relação à vontade firme, à determinação na vontade de acertar, de fazer o que é bem, da moral, percebem? Então, eles se afastam, mas que eles nos enroscam. Qual é a vantagem? Aí eu falo, porque fica uma coisa fantasiosa. Esses espíritos, eles vivem, gente, eles se nutrem, porque eles são muito arraigados ainda à matéria. E eles necessitam disso. Eles necessitam de ver o jogo do poder, de sentir, né? A riqueza. E eles precisam disso. E eles vivem dessas energias. Isso que só nós somos capazes de dar. Eles vivem em função das energias de nós encarnados. Estes, os sedutores, por conta própria, né? E, atrelado a esses espíritos sedutores, nós temos os espíritos sedutores, mas que intencionalmente nos seduzem para nos prejudicar. Então, eles conseguem objetivos diferentes, né? Porque eles se saciam, né? Se realizam, né? Com as nossas falsas conquistas e depois riem com o nosso fracasso. Agora, também aí, vocês viram que ele fala aqui, a vontade, ela é poderosa. Poderosa. Certo? E, infelizmente, né, repetindo, a atuação desses espíritos tem sido, assim, muito acentuada nos dias de hoje. Eu acho que sempre esteve. É que hoje nós somos mais encarnados, então o número também aumentou. Mas é uma coisa, assim, absurda. Porque o que leva uma pessoa a querer poder insaciável, sem pensar no outro, para si. O que é que leva a pessoa a roubar, a tirar o dinheiro que não lhe pertence, tirar o dinheiro do bem público? O que vocês entendem? É exatamente, gente, as paixões humanas. E quando nós nos deixamos levar pelas nossas paixões, nós vamos ter atrelados conosco os espíritos simpáticos a esta causa. Simples assim. Não são os espíritos, nós é que atraímos. E eles formam conosco um exército. E aí Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior,
E nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado. Então, ou seja, a crença de que nós temos um diabinho e um anjinho, um de cada lado, ela é falaciosa, né? Aquela imagem, né? Você tem aqui um lado, você tem... Não, nós não temos nenhum mau gênio que é designado a nos acompanhar, entendeu? Com antecedência. Não existe. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente, eles não são designados, né? Desde que achem meios de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Ou seja, negligência, sim, os espíritos bons nos inspiram e nós somos negligentes em ouvi-los, negligentes em praticar aquilo que eles nos intuem, nos ensinam, porque nós temos que ter em mente que nós conversamos normalmente com os espíritos protetores durante o sono. Muitas vezes um espírito protetor, ele vai ao nosso encontro, ou nós vamos ao encontro dele durante o sono para conversar, trocar ideia sobre determinada situação, né? Mas isso não nos eleva a uma categoria melhor, porque é muito comum que a gente acorde no outro dia e faça tudo ao contrário, certo? Então aí a gente fala que é um mau gênio, né? Não, simplesmente porque nós negligenciamos os bons conselhos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Eu até grifei aqui, de nós depende o afastamento dos maus. Quando muitos de nós, quando chegou numa casa espírita, nós chegamos perturbados, né, por alguma obsessão, muito perturbados. E no primeiro, o que a gente entende, né, quando chega aqui, é que nós vamos resolver aquele problema, porque o espírito mau ou espíritos maus que nos atormentam, eles vão ser afastados, né? Pelos trabalhos que são desenvolvidos aqui, né? Através do tratamento especial, através, né? Ledo e engano. Não existe isso. A casa espírita, ela vai nos ajudar, nos apoiar, nós vamos receber o tratamento, os passes magnéticos. Se nós pusermos o pé para fora e não mudarmos isso sequer do nosso comportamento, que acabou atraindo esse espírito para nós, eles podem até se afastar momentaneamente, depois ele volta. Aí a gente sai por aí e fala que ali é fraco aquele centro. Não resolvi meu problema lá. Ali não, vou no outro centro que é bem melhor, ó. Bem melhor lá, ó. Lá eles fazem isso, fazem aquilo. Gente, vai passar a vida inteira procurando o centro e não vai resolver seu problema. Então, a gente pensar assim, nós estamos nos enganando, né? Aqui eu não preciso falar mais, ó. O afastamento dos espíritos maus depende de nós. Está aqui. Não estou inventando, né? Então, é por isso que é necessário que a gente escolha a companhia. Eu escolho a companhia. Percebe? A prece
aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Então, assim, os espíritos protetores, o anjo guardião, eles nunca nos abandonam. Está escrito aqui, não existe o abandono, não existe a ausência. De repente eu perdi o anjo guardião, desconectei para sempre, não. Porém, né, a atuação deles sobre nós, a influência deles sobre nós, vai depender se nós vamos estar conectados a eles. Porque não existe influência sem conexão. Nós temos que ter isso bem claro, não existe influência do Espírito, ajuda espiritual, porque Deus, Ele atua sempre, Ele está sempre lá. E Ele atua em nosso favor por meio dos nossos anjos guardiões, os nossos protetores, os espíritos simpáticos, que fazem de tudo. Os espíritos mais próximos, né, que querem ver, eles trabalham em nosso favor, né, a fim de que nós despertemos, nós possamos ouvi-los. Eles nunca estão parados. Ocorre que muitas das vezes a gente entra num monoideísmo, né? Numa ideia fixa tão grande que a gente não consegue abrir nenhuma brecha, nenhuma comporta para que todo esse trabalho que eles estão fazendo, a gente possa perceber que seja minimamente, demora às vezes, entendeu? Isso ocorre quando nós estamos revoltados, quando nós não aceitamos uma situação. Entramos num clima de revolta, aí a gente fecha tudo, por exemplo, e não consegue sair daquilo, entendeu? É muito comum que a gente feche as portas. Não só aí, quando estamos com raiva, com ódio, quando não perdoamos. São várias situações que nós nos entregamos, e nós nos entregamos e defendemos. E se a gente for defender aqui na frente, é capaz de todo mundo concordar com não, coitado, ele tem razão de estar desse jeito. Entendeu? Porque a gente não dá brecha, a gente se coloca numa posição que a gente está certo de estar naquele estado, de não perdoar, de não sei o quê. E nós deixamos de ouvir os nossos espíritos protetores, os nossos anjos, né? Então essa conexão, e a semana que vem o Valtinho vai continuar, já tem que terminar, né? E aí a prece, né? Tem a sugestão de prece para os nossos anjos guardiães, para os nossos espíritos protetores, né? Gente, muito obrigada, até a próxima. O almoço, gente, o almoço foi transferido. Se alguém estava se programando para o começo de junho, vai ser no dia 19 de junho, a nossa famosa feijoada anual, né?